Não, tudo bem. Ai, A Tati está lá. Já podemos começar. Então, então tá. primeiramente, gostaria de agradecer a Beatriz, né? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar do nosso workshop de inovação em engenharia biomédica. Peço desculpas que a gente teve esse pequeno atraso aí, que as nossas sessões estão sendo todas presenciais, exceto as internacionais, e para vocês também a gente abriu essa sessão para que a equipe pudesse participar. Né? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, é um grande prazer receber vocês. Fiquem à vontade, se puderem se apresentar. O Guilherme já conheço, já vi a carinha dele lá, já é nosso conhecido. Então, Tudo muito bom? obrigada, Beatriz. A palavra é sua. Obrigada a você, Karina, né, Henrique também, toda a organização. É um prazer para a gente poder se reunir com vocês, ter essa abertura para conversar com os alunos e estar mais próximo do universo acadêmico e contar um pouquinho mais sobre o que é a Abbott, o que a gente faz. Então, me apresentando aqui para vocês, eu sou a Beatriz Pini, trabalho no time de aquisição de talentos da Abbott, então faço hoje todo o processo de contratação de pessoas, de talentos, e tenho essa parceria com as universidades. Então é a primeira vez que a gente faz essa palestra na Unifesp, então fico muito feliz aí com esse convite. Tem outros colegas aqui da Abbott que são engenheiros da biomédica, o Guilherme, que estudou aí com vocês, e outras pessoas também que já vão se apresentar, então também queria agradecer aí a participação, de se juntar a gente, de contar um pouquinho para os estudantes um pouco mais do que vocês fazem. E aí, o objetivo da nossa palestra hoje, acho que vocês estão vendo aí a minha apresentação, é contar um pouquinho dos desafios, das diferentes possibilidades de carreira que a gente tem na engenharia dentro da indústria de cuidados para a saúde. Então, vocês vão ver através dessas 3 pessoas que a gente escolheu para fazerem a palestra aqui com a gente, como eles têm ali a mesma formação acadêmica, às vezes em universidades diferentes, mas trilharam caminhos distintos, e com certeza tem outras tantas possibilidades aqui dentro da Abbott, então a gente queria mostrar um pouquinho para vocês. E acho que antes de começar, só queria mostrar um videozinho para exemplificar o que que é a Abbott, e espero que toque aí o som, vocês me avisem se tiver qualquer problema. Bia, não tem som. Não? Bom, gente, vou seguir então. Acho que esse vídeo mostra um pouquinho do que a gente faz, né? Mas ao longo aqui da palestra a gente vai contar um pouco mais e vocês podem ir tirando dúvidas, a gente vai ter um momento também para perguntas, né?
Então, só para trazer um contexto, um primeiro overview, a Abbott é uma indústria multinacional. Hoje a gente atua em mais de 160 países, temos mais de 115 mil colaboradores ao redor do mundo, com o mesmo propósito, que é ajudar pessoas, que é trazer mais qualidade de vida, que é realmente impactar ali os nossos pacientes, as pessoas que estão envolvidas com as diferentes soluções que a Abbott tem, e uma empresa de mais de 130 anos de mercado. Aqui no Brasil, a gente já tem mais de 85 anos, hoje nós temos aí quase 3.000 colaboradores que estão espalhados ao redor do Brasil. Nós temos escritórios administrativos aqui em São Paulo, 2 fábricas, uma no Rio e uma em Belo Horizonte, sempre buscando, né, inovação, trazendo aí produtos de ponta, com qualidade, que de novo consigam impactar a vida das pessoas. E um pouquinho, né, das soluções que nós temos aqui, são algumas delas, né, então a gente tem ali soluções cardiovasculares, então desde um medidor, né, um marca-passo, um stent, diferentes soluções que vão manter a saúde do coração do nosso paciente em dia e trazendo qualidade de vida, que acho que são, né, o que a gente sempre busca. Cuidados para diabetes, então a gente tem ali medidores de glicemia, a gente tem um produto bem revolucionário que é o Freestyle Libre, em que você vai com um sensor e com o seu próprio celular fazer a leitura da sua glicose, então também super tecnológico e revolucionário. Toda a parte de diagnóstico, então a gente tem soluções dentro dos laboratórios, mas também dentro da farmácia, né? Quem não fez um teste rápido aí durante a pandemia, então talvez vocês já tiveram contato com a Abbott em diferentes momentos da vida. Dispositivos também para neuromodulação, em que a gente consegue, através dos nossos dispositivos, tratar pacientes que tenham algum tipo de dor crônica ou distúrbio de movimento, fazendo ali uma estimulação cerebral nesse paciente. Temos também a parte de nutrição, então trazendo ali suplementos que possam nutrir desde crianças até idosos, e os medicamentos de marca, que são, né, os nossos produtos vendidos em farmácia, que vocês também já podem ter tido algum tipo de contato. Então, resumidamente, aqui tem um pouquinho do que a gente faz. Hoje vocês vão conhecer pessoas que têm experiências mais voltadas para a área de dispositivos médicos e diagnóstico, mas eu acho interessante contar um pouco, né, sobre uma visão geral do que a Abbott faz. E sem me alongar mais, eu vou deixar agora o Guilherme se apresentar e contar um pouquinho sobre a história dele. Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Sim. Sim. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou o Guilherme. Gostaria de agradecer também a Bia e a Unifesp por ter me convidado para contar um pouquinho mais da minha trajetória para vocês. E eu dividi minha apresentação em basicamente 2 partes. Uma parte onde eu conto um pouquinho da minha trajetória e de como cheguei onde eu estou. E também depois um pouquinho de dicas que aconteceram nessa minha trajetória, que talvez ajude vocês ou tenha alguma inspiração, enfim, o que servir para cada um. Eu gostaria também de pedir desculpa que talvez eu tenha que sair, vou ter que falar um pouquinho mais rapidinho, que eu tenho que ir para o hospital. Mas falando um pouquinho da minha formação, até alguns anos atrás eu estava sentado aí junto com vocês, ainda lembro de ter participado do primeiro VIEB, lembro de toda a organização e tudo que a professora Karina e o professor Henrique fizeram. Depois disso, eu entrei como estagiário na Abbott e eu considero que aqui foi a minha segunda escola, porque eu tive acesso a diversas tecnologias, a diversas pessoas, assuntos que eu nunca tinha visto na faculdade, e entre eles está a eletrofisiologia, que é onde eu trabalho até hoje, e eu considero isso a minha segunda escola. E a minha terceira escola, hoje eu trabalho não na Abbott Brasil, mas na Abbott Canadá. Então, essa mudança de países, essa mudança de ambiente, eu costumo brincar que a gente aprende a viver de novo, pois ir no supermercado, ir no posto de gasolina, ir em qualquer lugar, é tudo diferente. Então, eu considero que essa é a escola que eu estou me formando agora, onde eu tenho que aprender tudo novamente e seguir no dia a dia no trabalho na Abbott. Bia, se puder passar. Um pouquinho da minha experiência, como eu cheguei aqui. Na faculdade, meu primeiro estágio foi em estágio na engenharia clínica, no Hospital Brigadeiro,
que é o Hospital de Transplante Euclides de Jesus Urbini. Lá foi onde eu tive meu primeiro contato com o centro cirúrgico, cirurgias, equipamentos utilizados em cirurgias e por aí vai. Mas ao mesmo tempo que foi muito bom esse estágio, eu percebi que não era onde eu queria estar. Então eu comecei a procurar outras coisas e foi aí que a Beatriz me ligou num dia perguntando se eu queria fazer uma entrevista na Abbott. E foi aí que tudo começou, onde eu me localizei, onde eu me achei e eu estou aqui até hoje. Então eu comecei como estagiário na parte de CRM, que seriam os dispositivos implantáveis, como o marca-passo, o cardiofreador, e também na eletrofisiologia, especificamente na parte de mapeamento eletroanatômico. Não sei se vocês já chegaram a ver algo do tipo, mas resumidamente a eletrofisiologia é a parte médica que cuida da parte elétrica do coração, vamos dizer assim, então arritmias, o funcionamento elétrico do músculo cardíaco, é a eletrofisiologia que estuda e os eletrofisiologistas que cuidam dessa parte. Então, o mapeamento eletroanatômico em si, ele serve para a gente fazer esse mapeamento elétrico da atividade cardíaca e assim como definir planos de tratamento para encerrar arritmias e melhorar, por exemplo, uma vida de uma pessoa que tem uma fibrilação atrial ou uma taquicardia ventricular. Então, são métodos que a gente usa para encerrar arritmias, basicamente, digamos assim. E eu fiz esse estágio por 6 meses em São Paulo, e após esses 6 meses, a Abbott me convidou para me mudar para o Sul, especificamente para Porto Alegre, onde eu fui ser assessor técnico lá. Então eu fazia basicamente só o serviço de campo, ajudar em cirurgias, ajudar médicos a fazerem aulas, coisas desse tipo. E com o tempo também eu me desenvolvi e me virei mentor de campo, onde eu era responsável por dar o treinamento e acompanhar os novos colaboradores da Abbott nos primeiros meses, ensinar tudo que eles precisavam saber, de toda a região sul. Então eu atendia desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. E a partir disso eu consegui conhecer bastante pessoas, fiz bastante network, e com isso surgiu o convite para eu me transferir aqui para o Canadá, para a Abbott Canadá, para ser especialista de procedimento, aqui. E eu topei esse desafio, e hoje eu estou aqui aprendendo a me virar num país diferente. Mas vamos fazer janta, vamos fazer uma torta. Ao longo dessa trajetória, eu fui aprendendo muitas coisas, coisas que muitas vezes a gente não via em livros, e eu gostaria de passar para vocês, porque muito provavelmente vocês vão passar pelas mesmas coisas que eu, vão ter as mesmas experiências. Então, talvez isso ajude ou deixe alguma coisa ali no seu subconsciente que talvez vai te ajudar numa entrevista, alguma coisa do tipo. O primeiro delas, que para mim foi essencial, é disparado o maior conselho que eu posso dar para alguém em alguma trajetória. Eu costumo brincar que é o poder do estágio. Muita gente fala que o estágio é a primeira porta para o mercado de trabalho e tudo mais, só que o estágio, na verdade, para mim foi muito mais do que isso. No estágio eu pude aprender coisas técnicas, tive acesso a tecnologias e a assuntos que eu nunca imaginei que teria. Então esse é um dos principais pontos. O segundo ponto, você tem a real chance de mostrar quem você é e o que você pode fazer para as pessoas, porque eles vão estar te avaliando o tempo todo. Então uma simples conversa num cafezinho, ou uma simples conversa que você pode não estar pensando em nada ali, tem gente te avaliando, tem gente te conhecendo, porque essas pessoas sabem muito bem enxergar e identificar como as pessoas realmente são. E por último, que para mim foi essencial, foi o network que você faz no estágio. Aqui na Abbott a gente tinha bastante a questão de rotação diária, então eu tive contato com diversas pessoas, e uma dessas pessoas, por exemplo, me fez o convite para vir para o Canadá. Então eu diria ali que no estágio é uma chance muito grande de você definir o que você vai querer ser para sua carreira. Então, eu costumo dizer que o estágio é muito mais do que a simples porta para o mercado de trabalho. É onde você pode realmente dar início a uma carreira muito legal. Uma outra dica, que essa aí é muito pessoal, eu acredito, é estar aberto para a mudança. Por exemplo, no meu caso, estou mudando desde que eu comecei a faculdade. Eu mudei da minha cidade natal para São José para fazer faculdade, de São José para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para o Canadá.
Então, tente nunca fechar as portas para você, porque você nunca sabe o que pode acontecer ou o que te espera ali na frente. E para isso, se você tem interesse de mudanças, ou seja mudança de área, mudança de país, tenta sempre te preparar, sempre antecipar as necessidades, seja com língua que você tem que aprender, seja com culturas que você tem que estar disponível a aprender ou interessado em aprender, porque você nunca sabe para onde você vai ou para onde vai abrir alguma porta. Dedicação e sempre continuar estudando é base, né? A gente nunca pode ficar parado, porque sempre vai ter alguém que vai estar dando o seu melhor do seu lado e talvez a porta abra para ele e não abra para você. E por último, perseverança, especialmente para o pessoal que está aí procurando o primeiro estágio. Eu demorei alguns anos para achar um estágio, eu nunca conseguia, sempre batia na porta, a gente desanima. Mas é importante ter a perseverança, porque quando a gente menos espera, uma Beatriz liga para você no dia seguinte fazer uma entrevista ou uma porta se abre. Então, uma dica que eu queria dar para vocês também, sempre estejam na vontade, sempre estejam buscando, sempre estejam perseverando, que uma hora vai dar certo. Então, eu tive que dar uma corrida, pessoal, desculpa, acredito que eu tinha muito mais para falar, mas eu realmente preciso sair, que o médico daqui a pouco está me ligando. Gostaria de agradecer de novo a Beatriz, o pessoal da universidade. Acredito que a Bia depois vai passar os nossos contatos, estou aberto a conversas, a dúvidas que vocês possam ter, e de novo, muito obrigado, pessoal. Posso me meter e falar rapidinho, já que tu vai sair, Guilherme? Olha que legal. Pode. Muito bom, meus parabéns por toda a tua trajetória. Olha, a gente fica muito feliz, né, que acompanhou o Guilherme desde o início do curso aqui, né, e enxergar hoje ele. Nossa, muito legal, Guilherme. Desejo todo sucesso, tudo de bom para ti. E olha, é um exemplo muito bom para os seus colegas, né? Então, o pessoal que está assistindo lá na sala, assistindo a tua palestra, com certeza está considerando tudo isso que tu está dizendo, porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa são os alunos, né? As pessoas que vivenciaram isso, passar essas informações, né? E essas experiências. Muito obrigada, Guilherme. E olha que legal, Beatriz, aí, ó, toda, né, toda a trajetória do Guilherme, né? Muito legal. Muito legal também, mesmo. Né? Muito inspirador, muito inspirador as experiências do Guilherme. Eu não tenho dúvidas que os seus conselhos tocaram muito na audiência. Eu queria falar um pouquinho mais e tudo, mas me desculpa, eu tive que um colega nosso não tá trabalhando essa semana, então eu tive que viajar, eu tô aqui no hotel e tenho que ir para cirurgia, não tenho o que fazer. Mas estou sempre aberto a conversa, sempre aberto a contato. O pessoal aí, se quiser tirar alguma dúvida, quiser bater um papo, estou sempre disponível. Tá certo. Muito obrigada, Guilherme. Trabalho. Muito bom pra ti. Obrigada, Gui. Obrigado. Sucesso. Tchau. A vida é como ela é, né? Na assessoria. Então, teve essa entrevista aí pela manhã. Mas vamos em frente, com certeza depois eu compartilho o contato do Guilherme, se alguém quiser. A gente vai ter com certeza outras oportunidades também de estar aí presencialmente na universidade, se vocês toparem. Então, com certeza. A gente queria até que vocês estivessem hoje presencialmente, mas realmente, como deu todo esse problema, a gente vai marcar outra vez, sim. Boa. Bom, gente, agora eu vou dar a palavra para a Luísa, ela vai contar também um pouquinho aí sobre a história dela. Oi, gente, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Tá bom. Muito prazer, eu sou a Luísa. Eu fico aqui na Abut em São Paulo. Primeiro eu queria agradecer o convite da Unifesp pela oportunidade da Abut conversar com vocês, e da Bia, que me convidou. Fico muito feliz e desde já me coloco à disposição para conversar com vocês. Depois, quando compartilharem os contatos, eu fico super à disposição mesmo. Adoro falar, enfim, então fica meu convite para vocês. Então, me apresentar bem rapidinho, né? Minha trajetória é breve, então eu não coloquei aí, mas eu fiz ensino médio comum, eu não fiz nenhum curso técnico, e eu entrei na faculdade em 2019, eu entrei em engenharia biomédica na UFABC, basicamente porque eu não sabia muito assim o que eu queria fazer, vou ser sincera, né? E quando deu aí o segundo, terceiro ano do colegial, eu decidi que eu queria fazer engenharia por nenhum motivo muito romântico, assim, é mais porque eu gostava de matemática e física. Aí eu pesquisei assim, né, o que fazer quando você gosta de matemática e física, e apareceu lá engenharia. Aí decidi que queria fazer engenharia, mas foi bem batendo na porta do vestibular que eu decidi fazer biomédica, porque eu tinha um interesse bem grande com saúde, assim, até pensei em fazer medicina algumas vezes, mas por vários motivos eu não segui com isso. Mas aí conheci o curso de engenharia biomédica, prestei e entrei na UFABC, e hoje eu sou apaixonada pelo curso, assim, realmente eu acho que é um curso
com muito potencial e com muita oportunidade, com muita honra, assim, não sei a palavra certa de dizer, mas enfim, eu sou fã do curso de engenharia biomédica. E, bom, aí eu tive minha experiência universitária aí por breve 6 meses, aí veio o apocalipse, né, o Covid, todo mundo foi para casa, e aí foi um período bem difícil para mim, porque eu nunca parava em casa, né, eu gostava de fazer bastante coisa, assim, eu costumava dar aula particular, então do nada eu parei de dar aula, enfim, não tinha mais trabalho, não tinha mais o que fazer. E aí em 2020 veio uma oportunidade de uma empresa que chama Fernanda Prestes Eventos, que é uma empresa que faz congressos aqui no Brasil de eventos de saúde, né, então são eventos bem grandes, até internacionais algumas vezes, e aí eles estavam com um desafio que era para ter um congresso de oncologia com mais de 270 palestrantes internacionais, que era para ser presencial e do nada ia ter que ser online. E aí eles estavam chamando prestadores de serviço, né, mão de obra, para realmente conseguir fazer isso acontecer. E aí eu fui lá, fui contratada e participei da organização desse evento, e aí foi um estalinho para mim que eu consegui ver como complexo é você organizar um evento em saúde, como é relevante isso, né, como você levar informação e atualização em saúde é sempre importante, enfim, tive contato com vários médicos, enfim, isso foi um estalinho para mim, eu gostei bastante dessa experiência, mas aí quando acabou o evento, todos os freelancers, eu inclusive, a gente saiu, né, não tinha mais o evento, não tinha mais por que ficar lá, e aí eu já comecei a procurar estágio, né, isso ainda com a pandemia acontecendo um pouco, e eu demorei quase um ano para achar um estágio legal, e consegui um estágio em marketing na Abbott. Eu, por conta desse evento e uma coisa pessoal minha também, eu procurei bastante estágio em marketing pelo motivo de eu queria iniciar com uma experiência em marketing para poder ter uma visão da estrutura organizacional de uma empresa, né? E eu achei que estando em marketing isso ia ser bem possível e bem interessante, né? Então eu entrei em estágio em marketing na Abbott, na divisão de diagnósticos, e acabou que o que era para ser uma coisa meio passageira, né? Eu falei, vou ficar em marketing um pouquinho e tento me colocar na parte técnica, né? Na verdade, eu acabei gostando bastante de marketing e estou em marketing até hoje, né? Então, eu fiquei quase 2 anos como estagiária. No meio disso, eu acabei me formando em Ciência e Tecnologia, né, que é o duplo diploma, eu acho que a Unifesp segue o mesmo padrão. E logo em seguida eu fui efetivada como analista de marketing no mesmo time que eu fiz o estágio todo, né, meu estágio não foi rotativo, foi fixo. Então, hoje eu estou como analista de marketing aqui na Abbott Core Diagnostics, que a gente chama. Pode passar, Bia. Obrigada. Então, essa é a minha experiência que eu contei um pouquinho para vocês, né? Então, comecei como freelancer nesse evento, passei para estágio em marketing, hoje estou como analista de marketing em diagnóstico laboratorial. Aí eu quis trazer um apêndice aqui para só contar um pouquinho o que é o diagnóstico laboratorial, porque eu não sei vocês, assim, mas quando eu entrei em engenharia biomédica, passado um tempinho, o que eu tinha de perspectiva para que eu posso fazer no futuro era engenharia clínica, ou eu vou trabalhar com imagens médicas, assim, não sei se isso era ingenuidade da minha parte, não sei, enfim, mas essa era a visão que eu tinha, eu não sabia da parte cardiovascular e eu não sabia de diagnóstico laboratorial, então quando eu entrei na Abbott em diagnósticos, eu também não sabia muito o que esperar, tipo, que tipo de diagnóstico, né, que a Abbott tem, o que é possível, e aí eu me vi num mundo completamente novo, que hoje eu sei que é uma área muito grande, com muito potencial e que eu tenho muito orgulho, assim, que é o Core Diagnostics, né, que eles falam. Então, basicamente, quando você vai fazer um exame, ou de check-up, ou você está com alguma coisa, precisa fazer um exame. Primeira coisa que você faz, normalmente, é um exame de sangue. E esse sangue, ele passa por analisadores gigantescos, tem todos os reagentes, tem toda a automação que faz esse transporte dentro do laboratório, então é muito complexo até você ter o resultado do seu exame na sua mão. Então essa fotinha que eu coloquei para vocês é o laboratório do Sabin, então são assim analisadores imensos, cada analisador com vários kits de reagentes para detectar diversas coisas, então seja um hemograma, seja você ver se você tem, enfim, alguma doença ou dosar a vitamina D, por exemplo, cada um desses é um kit de reagentes diferentes e tudo para funcionar esse laboratório são milhares de amostras que um laboratório recebe por dia. Então, tipo, DASA, Fleury, esses bem grandes, são muitas amostras. Aí chega um paciente de urgência, tem que passar essa amostra na frente, porque é urgente. Então, tem toda uma inteligência também nesse laboratório que faz esse manejo, né?
Então, as soluções que a Abbott em diagnóstico laboratorial tem são essas soluções de laboratório. Então, são os analisadores, os reagentes, as soluções digitais. Então, é realmente assim bem legal e tem muita oportunidade. Essa linhazinha que eu coloquei embaixo é só para ilustrar por tudo que a sua amostra vai passar antes de voltar para você. E tem várias áreas, assim, eu estou na parte de diagnóstico clínico que faz imunologia, bioquímica e hematologia, mas também tem toda uma parte que cuida só de transfusão, então bancos de sangue. Tem a parte molecular, que vai mais no RNA e DNA, não no antígeno anticorpo, igual a minha área faz, e muitas outras, e os testes rápidos, né? Então, na pandemia, e acho que todo mundo, se não todo mundo, a maioria teve que fazer um teste rápido de farmácia, né? Teste de bancada, isso também é diagnóstico laboratorial. E a Abbott também tem essas soluções de diagnósticos rápidos, então, só para contar um pouquinho para vocês. E aí, eu, como analista de marketing, é bem interessante que eu consigo ver o processo como um todo. Então, eu tenho contato com os times técnicos, então, de assessoria, de engenharia de campo, que estão lá no cliente, estão vendo o que está acontecendo, entregando as nossas soluções, ensinando eles. Então, a gente tem esse contato para entender a perspectiva do cliente, e a gente leva isso até chegar no comercial, então até o time de vendas, o time de pós-vendas, né? Então a gente tem, eu acho legal que em marketing consegue ter uma visão toda do negócio e tem que conhecer muito o produto. Então aí que entra, eu falo que é aí que entra um pouco a minha parte da UFABciana, né, que é engenharia biomédica, porque a gente tem que conhecer muito produto, não é só porque tá em marketing que é completamente corporativo e comercial e não tem nada de produto. Não, a gente tem que saber tudo, desde a ponta ali, da entrega do material até entender o que está saindo, o que está voltando, entender nosso mercado, a demanda e fornecer soluções para que tudo seja atendido e o ecossistema de saúde consiga funcionar direitinho ali no laboratório. Então, é bem legal, bem completo. Pode passar, Bia, por favor. Então, separei só algumas coisas que eu pensei como desafios e possibilidades, né, que eu passei, que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Primeira de todas é que, como engenharia biomédica, você tem várias áreas de atuação, não necessariamente técnico, né, então, é o que eu falei, eu sempre achei que no futuro ia ser eu e a máquina e ponto final, né, e era isso que eu tinha, era isso que eu tinha que aceitar e tudo bem. Mas não, você tem muita oportunidade. Aqui na Abbott tem muito engenheiro em todas as áreas que você pode imaginar. Você está lá conversando com a pessoa numa área que você nunca ia pensar que tem um engenheiro biomédico e tem. A pessoa é formada e faz um trabalho super importante, né? Então tem muita oportunidade mesmo se você tiver a oportunidade até de ter uma experiência numa coisa completamente diferente, sabe? Em vendas, em marketing. Isso é muito legal, assim, sabe? Você não está restrito a ficar na área técnica. Isso é uma coisa que eu queria passar. Outra coisa é contato com lideranças e networking. Nisso eu queria até puxar uma coisa que o Guilherme falou, que é o poder do estágio, né? Eu gostei que ele falou isso porque desde que você entra como estagiário, você já tem muito contato aqui, pelo menos dentro da Abbott, de falar com lideranças super seniors. Então, não precisa ter medo, por exemplo, de falar com o gerente, conversar com o diretor, assim, todo mundo é super acessível, sabe? Isso é muito legal e é uma coisa a se investir. Onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês vão, conversem com essas pessoas, sabe? Não tem medo de falar com isso, porque é muito importante. E também você cria o networking, né? Networking assim, é tudo, tudo. Tem que conhecer as pessoas, tem que fazer amigos e procurar e perguntar o que você faz, o que você gosta. Às vezes pode te abrir o olho para uma coisa que você nunca pensou em fazer e combina com você e você vai lá, faz e quando vê você está fazendo isso. Então, é muito importante, conversem com as pessoas. Outra coisa, habilidades interpessoais de comunicação. Então, você num ambiente corporativo, você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que passar o seu ponto e defender as suas ideias, e se colocar e falar as coisas. Então, você vai ter que desenvolver essas habilidades em algum momento, não tem como fugir. Então, mas é muito legal, assim, é uma coisa, é um desenvolvimento pessoal mesmo que você acaba tendo, enfim, muito importante saber comunicar, não ter medo de falar, acho que isso é o principal. Adaptabilidade e mobilidade, né, então, falando bem restrito à Abbott, né, que é o que eu conheço, né, você mesmo, por exemplo, eu não estando em um estágio rotativo, eu fiquei 2 anos em marketing, eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Então, porque sempre eles vão te colocar lá, tipo, para você tentar conversar com outro time, ter contato com várias pessoas. Então, você tem que estar disposto a se adaptar. E mobilidade porque
tem muita gente que eu vejo que realmente vai para fora, né? Até uma intenção minha aí um dia, quando eu puder. Você vê o Guilherme era aqui da Abbott Brasil, hoje está lá no Canadá. Isso acontece muito. Tem muito brasileiro em cargos altíssimos de liderança na Abbott Global, que moram nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em vários lugares. Então, é legal dar uma pensadinha nisso, assim, é um super desafio, mas também é uma super oportunidade. E relacionado a isso também o inglês e o espanhol, né? Então, é importante saber outras línguas, sim. E eu digo isso que eu vejo isso todos os dias na Abbott, é muito essencial o inglês, e eu imagino que várias empresas multinacionais também exigem bastante, né? O inglês, você poder comunicar com pessoas da matriz sem precisar de um intermediário, isso é muito legal, né? Você poder dar a cara a você poder passar a sua ideia, isso é muito importante. Então, aprender inglês e espanhol como um diferencial, né? Eu coloquei espanhol mais porque o Brasil acaba caindo muitas vezes na regional América Latina, né? Então, o espanhol também é um diferencial. E só para terminar, eu coloquei uma frasezinha que eu gosto bastante, do Steve Jobs, que é o único jeito de você fazer um bom trabalho é você amar o que você faz. Então, procurem, busquem, sejam curiosos, né? Conversem com as pessoas, não tenham medo de falar e dar a sua cara lá e falar e perguntar. Porque para você achar o que você gosta e você conseguir realizar seu trabalho, fazer seu trabalho com orgulho, né? Ter uma motivação, sabe? Ter um propósito, isso é muito importante em todos os sentidos da vida. Então, é isso, obrigada. Obrigada, Luíse. Muito legal, você acabou de ser efetivada, então acho que tá bem fresquinho, né, essa experiência, tudo que você passou. Então, muito bom. E seguindo, então, a gente vai para a nossa última palestrante, que é a Tatiane. Tati, obrigada. Bom dia, obrigada. Bom, primeiro, obrigada, Bia, pelo convite e obrigada também ao Unifesp por essa oportunidade. É muito legal ouvir os meus colegas comentando, acho que eu compartilho de muitas coisas que foram faladas aqui, né? Então, eu já estou formada há um pouquinho mais de tempo do que o Guilherme e a Luíse, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu também me formei na UFABC, então entrei na UFABC em 2008. Assim como a Luíse comentou, quando eu entrei na UFABC, eu não tinha claro e definido qual era o curso que eu gostaria de seguir. Eu, na verdade, sabia que eu queria seguir com alguma coisa de exatas, porque eu gostava das matemáticas, físicas e químicas, mas também gostava da área biológica. E a definição da engenharia biomédica veio ao longo da minha permanência na UFABC, então eu sabia que, estando no bacharelado em ciência e tecnologia, eu ainda podia experimentar algumas coisas dentro desses primeiros anos de faculdade. Eu me formei, né, no bacharelado em ciência e tecnologia em 2011, e em 2012 eu iniciei a minha carreira profissional a partir do estágio, né? Então, assim como o Guilherme falou e a Luísa também trouxe, esse foi um momento muito importante, assim, para mim. Acho que quando a gente já está nessa fase, a gente acaba ficando um pouco desesperado algumas vezes, né? Porque as oportunidades às vezes demoram a chegar, mas quando chegam, né? Eu acho que a gente tem que agarrar com todas as forças que a gente tiver. E esse foi um momento muito importante, assim, da minha carreira. Nesse momento, eu iniciei a minha trajetória com Medical Devices, que é como eu ainda atuo, né, dentro da Abbott, que é o segmento de dispositivos médicos. E eu tive muita sorte, na verdade, de ter essa oportunidade de estágio dentro de uma área técnica, né, onde eu pude já me inserir e acompanhar muito de perto a função dos especialistas clínicos que se tinha na época. Então, em 2012, a Abbott, eu na verdade fui contratada, né, pela St. Jude, né, em 2017 a St. Jude foi adquirida pela Abbott, então, embora eu esteja na mesma empresa, eu posso dizer que eu vivi duas realidades bastante diferentes, né, a realidade de quando eu entrei na St. Jude tinha processos, políticas,
muito diferentes do que hoje eu vivo na Abbott, então eu digo que é como se eu tivesse a experiência de 2 empresas diferentes. E nesse mesmo ano, em 2012, eu também tive a oportunidade de trabalhar num TCC que estava relacionado à parte de medical devices, então, não por acaso, né, era um TCC que trabalhava com uma bomba de sangue centrífuga, da parte de cardiologia, então, pouco a pouco eu fui me inserindo nisso também. E em 2013, eu, então, me formei no curso de Engenharia Biomédica. Em 2014, então, eu fui efetivada, né, como especialista de produtos da St. Jude. E se puder passar para o próximo, e aqui contar um pouquinho de como foi essa minha trajetória dentro da empresa. Então, em 2012, eu iniciei esse período de estágio, eu fiquei mais ou menos 1 ano e 7 meses como estagiária. Um ponto importante aqui foi que eu me dispus a estender um pouquinho o meu período na faculdade, porque quando eu fui contratada como estagiária, existia um período mínimo de estágio que a St. Jude na época estabelecia. Eu iria me formar pelo meu cronograma inicial um pouquinho antes, e eu preferi estender um pouquinho mais para agarrar essa oportunidade de estágio, porque fazia sentido para mim naquele momento, era o que eu estava buscando, e na verdade hoje eu posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, tá? Então, nesse meu período de estágio, eu participava, né, de um setor que era o Departamento Técnico Científico, que a gente chamava de DTEC, e nesse departamento ficavam todos os especialistas de produtos das áreas vascular, coronária e congênita. Então, nesse período, eu pude acompanhar todas as ações que eles tinham de treinamentos, de visitação em campo, de trabalhos com os distribuidores e com os médicos, né, eu pude ir acompanhando e criando, né, essa formação numa área técnica. Então, o começo da minha trajetória profissional na St. Jude foi puramente técnica. Eu até coloquei ali uma barrinha amarela e gradualmente, e eu posso dizer que mais recentemente, as 2 últimas posições que eu tenho assumido dentro da Abbott me fizeram agora mudar para uma visão um pouco mais estratégica do marketing. Então, é um pouquinho diferente de como a trajetória dos meus colegas foram tomando corpo, né? E ao longo dessa minha trajetória, eu tive, então, a efetivação como especialista de produtos, né, na St. Jude. Então, eu efetivamente assumi a responsabilidade de alguns treinamentos, de visitas em campo. Esse período de 2014 a 2016, ele foi um período de muitos aprendizados, né? Porque ali foi quando eu efetivamente tive a responsabilidade de algumas coisas, então eu assumi algumas coisas, e muito parecido com o que o Guilherme trouxe, eu considero que eu tive uma segunda formação dentro da St. Jude da Abbott. Então, muitas coisas, eu posso dizer, grande parte das coisas, né, que a gente usa hoje no nosso dia a dia, foi a própria empresa quem me formou, né, através de treinamentos, através de capacitações. Eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos fora do país, né, com algumas linhas de produtos específicas que eu trabalhei, seja da vascular, seja da coronária, né, alguns processos de certificação. Muitas vezes eles não acontecem aqui, né? Então a gente vai até outros países que já têm equipes formadas e que já têm experiências desses produtos. Então isso é uma coisa muito, muito positiva, né? A gente estabelece também networkings muito fortes, né, com os outros países. Em 2017, a St. Jude foi adquirida pela Abbott e aí começou o meu processo de transição, né, então, que é um processo bastante extenso, né, principalmente para a empresa que foi adquirida, né, então mudam todos os processos, mudam todas as políticas, a gente tem um processo bastante extenso de adaptação a tudo isso, e junto com essa aquisição, eu também tive uma mudança de função, então eu passei a ser especialista de produtos, mas dentro de uma outra divisão, que é a divisão de Structural Heart, que a gente chama hoje aqui, que é a divisão de SH, e basicamente ela é focada em dispositivos de congênita e de cirurgia cardíaca. Então eu trabalhei como especialista, mas nessa divisão, o especialista ele era um braço
muito próximo do marketing, né? Então aqui eu tive uma interação próxima de eventos, de lançamentos de produtos, de estudo de mercado, mas ainda bastante focada numa função técnica. Em 2019, eu fiz uma migração dentro da Abbott para a divisão vascular, que é onde eu estou hoje. Então, a Abbott tem alguns programas, né, internos que permitem essa possibilidade de você ampliar, né, outras experiências. Então, foi num programa de on-the-job training. Eu mudei para vascular e aí, embora a minha função de especialista de produtos ou especialista clínica fosse muito semelhante, a forma como a divisão se estruturava era muito diferente, né? Então, aqui existia muito mais uma projeção comercial dentro dessa função, onde a gente tinha uma proximidade muito maior com os médicos, com os distribuidores, com os nossos consultores de venda direta, e ali permaneci até 2022. Agora, recentemente, em 2023, eu assumi 2 posições, né, diferentes. Então, no início do ano, eu tive a oportunidade de assumir a posição de gerente de geração de demanda. Então, criou-se dentro da vascular uma estrutura onde o time de especialistas clínicos seriam gerenciados por uma pessoa. Nesse caso, eu fui como uma oportunidade de on the job. Então, aqui o desafio era estruturar esse time, fazer com que todo mundo tivesse padronizado e seguisse mais ou menos a mesma forma de trabalho, né? Eram especialistas que respondiam para áreas diferentes, e aí eu usei muito do meu background que eu construí, né, ao longo desse processo como especialista clínica, para ajudar a estruturar esse time também. E aí agora, recentemente, há 2 meses, eu tive a oportunidade de assumir essa posição de gerente de produtos endovascular, que daí é um desafio que para mim foi um dos maiores desafios, né, de transição, que é mudar totalmente, né, esse olhar técnico, esse olhar de treinamento, de capacitação das equipes, para que a gente olhe para o mercado agora, para um olhar estratégico de marketing, de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de mercados, de captação de oportunidades. Então, é uma mudança bastante grande, assim, que eu tenho aprendido dia a dia, né? Faz, na verdade, bem pouco tempo que eu ainda estou nessa posição, então tem sido ali um grande desafio, mas também muito feliz com essa nova oportunidade que a Abbott tem trazido para mim. Bia, se quiser passar. Bom, então, só para finalizar aqui, o que eu trouxe aqui como desafios e possibilidades, muito do que a gente já conversou aqui. Eu acho que ao longo de toda essa trajetória, o comprometimento e a excelência, para mim, sempre foram muito importantes, né? Então, eu sou uma pessoa que tenho aí um senso de responsabilidade, de excelência em tudo que eu faço, e eu vejo que isso foi muito importante ao longo dessa trajetória. Então, às vezes, a gente acha que a gente não está sendo visto. E, na verdade, isso não é verdade, né? A gente é visto o tempo todo e por pessoas que talvez você não está tendo, né, esse olhar. Então, eu acho que tudo que a gente faz, de alguma forma, ele é visto e ele contribui para o negócio, né? Aqui, no nosso caso, a gente está falando de vidas de pacientes, né, de saúde das pessoas. Então, esse grau de comprometimento, ele precisa ser muito grande, né? Uma outra coisa que aconteceu ao longo dessa minha trajetória, que eu acredito que me ajudou muito, é construir bons relacionamentos, né? Então, ao longo desse tempo, eu conheci muitas pessoas, eu fiz muitas conexões, e eu acho que isso me ajudou bastante, né? Não só na minha carreira, mas para entender como funciona o negócio, né? Para estender a minha visão sobre outras áreas. E nessa minha trajetória técnica, né, de treinamentos de especialista, eu conheci muitas pessoas, né, não só em São Paulo, mas fora de São Paulo. Então, eu sempre viajei todo o Brasil, embora sempre fui sediada aqui em São Paulo. E é engraçado porque em muitas das minhas conexões até hoje, as pessoas me reconhecem como sendo uma pessoa que eu estive lá, que eu dei treinamento. Muitas vezes eu não me recordo, né, dessas passagens, mas para a gente ver o quanto de conexões que a gente faz, né, em toda essa trajetória, e muitas dessas conexões podem ser marcantes e essenciais aí para alguns passos que a gente dá.
Uma outra coisa que a gente também já falou aqui são os idiomas, né? Então, eu acho que, principalmente quando a gente fala de empresas multinacionais, o inglês, ele é fundamental, né? Então, isso dá pra gente liberdade, isso dá pra gente a oportunidade de visibilidade, né? Com outras áreas. O espanhol é desejável, né? Mas o inglês é muito mais importante. Outros idiomas também podem ajudar bastante. Eu acho que essa questão do desafio, né, que a gente comentou também algumas vezes, ela é muito importante. Então, falando um pouquinho de mim, né, eu passei muito tempo nessa função de especialista, então, obviamente, que eu fui criando uma zona de conforto e sair dela foi difícil, né? Foi tomar uma decisão de você transicionar dentro da sua carreira, nem sempre é fácil. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com essa decisão, né, de sair da zona de conforto e me desafiar para algo que é bastante diferente da minha realidade. Mas, embora isso seja difícil, eu acho que é o momento onde a gente tem os maiores aprendizados e é também o que nos dá o maior amadurecimento, né? Então, eu acho que é importante a gente se desafiar, né? Claro que cada um tem o seu momento de carreira, né? Isso tem que estar alinhado também com a sua vida pessoal, né? Porque, obviamente, você vai ter que equilibrar alguns pratos diferentes, mas deixar aqui a mensagem de que a gente sempre precisa pensar nisso, né? Se a gente quer crescer, se a gente quer aprender coisas novas, se a gente quer progredir na nossa carreira, são exatamente esses momentos do desafio que vai nos permitir os maiores passos, né, da nossa carreira. E eu acho que essa mensagem final de ser protagonista da sua carreira, né? Eu acho que se a gente pegar aí os exemplos, não só da Abbott, mas de outras multinacionais, as pessoas que foram melhor sucedidas são as pessoas que são protagonistas das suas carreiras, né? Eu acho que a gente tem esse poder e a gente tem que fazer isso com bastante sabedoria, né? Falando aqui especificamente da Abbott, acho que a Bia vai depois contar também um pouquinho aí sobre o programa de estágio. Eu sempre fui muito feliz, né, na minha permanência da Abbott, do estágio até hoje. Eu sou realmente muito apaixonada por essa empresa. Tive, sim, algumas oportunidades de sair para viver outras experiências em outras multinacionais, mas eu nunca entendi que isso faria sentido, né? Porque o que eu tenho aqui hoje me deixa, na verdade, muito feliz, né? Uma empresa incrível, uma empresa que muitas pessoas amam estar aqui, né? E que sempre me deu muitas oportunidades. Então, eu acho que é isso. Quando a gente quer, né? A companhia, ela abraça a gente também e ela nunca desampara nessa questão de oportunidades. Então, sou muito, muito feliz estando aqui e desejo que vocês também encontrem companhias, encontrem lugares que deem todas essas oportunidades para vocês. Obrigada. Muito bom, Tati. Obrigada por contar aí da sua trajetória. Foi ótimo ouvir um pouquinho também. E vou contar então agora para a gente fechar aí a nossa apresentação e depois abrir para perguntas, caso vocês tenham. Um pouquinho do nosso programa de estágio, porque não à toa, né? A gente acabou escolhendo aí 3 pessoas que têm belas trajetórias e começaram como estagiários aqui dentro da companhia, mas que trilharam caminhos ali talvez um pouco diferentes, mas eu achei legal que vocês conseguiram conectar, não foi combinado, né, pontos de desenvolvimento, de oportunidade muito similares e que se conectam muito com o nosso propósito de programa de estágio. Então hoje o nosso programa ele é pautado, pessoal, em 4 pilares, né, são pilares alinhados aí à nossa estratégia global, em que a gente de fato busca pessoas para serem formadas e capacitadas para que no futuro elas se tornem as nossas lideranças, os nossos colaboradores, como as histórias dos colegas que trouxeram para nós hoje.
Então, basicamente, são 4 pilares. Então, como a gente contou, de ter acesso à liderança sênior, de construir essa rede de relacionamento, de ter esse networking, essa acessibilidade, de fato, a pessoas, a histórias, a conexões. Então, a gente promove e provoca isso no dia a dia das nossas pessoas estagiárias. Atrelado também ao desenvolvimento de carreira, então existem diversas iniciativas que a gente busca desenvolver as competências do futuro, que a gente diz aqui, que são habilidades importantes para que vocês se tornem bons profissionais, além do, né, do dia a dia ali de aprendizado, enfim, como é que a gente pode fornecer projetos, iniciativas, treinamentos e situações que vocês possam de fato se desenvolver naquilo que é esperado. O pilar também do trabalho relevante, então que vocês desde o estágio tenham atividades, responsabilidades, entregas que façam a diferença tanto para a companhia, para a área de negócio que você está, para o paciente, né, para as áreas que você tem relacionamento, mas também para a sua carreira, que sejam de fato experiências relevantes, que agreguem, que possam fazer a diferença quando você for dar um próximo passo, onde você estiver. E isso tudo atrelado à recompensa, né, com um pacote de benefícios, bolsa de estágio, um ambiente em que você consiga se desenvolver, um ambiente também super colaborativo, com valores que a gente também acredita que são importantes, como pioneirismo, cuidado e tudo aquilo que a gente trouxe aqui nas nossas falas ao longo do bate-papo de hoje. Então, todo o nosso programa ele é pautado nessas frentes, tá? E como que funciona hoje, né, o processo seletivo, caso vocês queiram, né, conhecer um pouco mais e ficaram curiosos aí e com vontade de se juntar à Abbott, são pessoas que estejam, né, a partir do 3º semestre, que tenham disponibilidade para estagiar por 2 anos, 6 horas por dia, que é a forma que a gente compõe o nosso estágio, nos diferentes cursos. Aqui o foco é a engenharia, então a gente tem diversas áreas, como o pessoal comentou, marketing, área de treinamento, área de produto, área regulatória, qualidade, enfim, acho que tem muitas oportunidades, é realmente conhecer vocês, conhecer a oportunidade e a gente entender onde faz sentido. Eu deixei aqui o QR Code da nossa vaga de estágio para 2024. Então, quem tiver interesse, já quiser pegar o link e se candidatar, depois a gente vai pedir também para a professora Karina dividir com vocês aí os nossos contatos e o link da posição também. Mas basicamente, né, se inscrevam para que depois vocês possam concorrer às posições, então fazer os testes online que a gente fornece e depois ir para a etapa, como o Guilherme falou, quem sabe uma de nós aqui de Talent Acquisition liga para vocês e convida para essa entrevista, e por último um bate-papo com a nossa liderança. Então também é um processo relativamente rápido e com poucas etapas, para, né, que as pessoas iniciem aí em 2024. Uma pergunta que sempre me fazem é se o nosso programa ele tem entradas fixas. Não, é um programa que acontece ao longo do ano todo, então vocês podem se candidatar e ao longo de 2024, até esse ano ainda, a gente já vai fazendo contato, chamando vocês para o processo seletivo, e também queria deixar muito à vontade para que vocês se conectem com a gente pelo LinkedIn, para a gente depois trocar informações. Se ainda ficou alguma questão, se vocês não quiserem trazer hoje para o bate-papo, a gente está super disponível para se conectar e realmente aproveitar essa rede de networking, tá? E agora a gente queria, né, saber se vocês têm alguma pergunta, algo a mais que a gente possa contribuir de alguma forma. Muito obrigada, Beatriz. Gostaria de agradecer a Tatiana e a Luíse também pelos depoimentos delas. Nossa, muito legal, muito para nós saber da trajetória, né, direitinho, passo a passo, como elas fizeram a linha do tempo, tudo certinho. É muito bom, né, para saber assim, olha, o quanto que a vida pode dar curvas, né, como a Luíse mesmo disse, entrou com uma ideia de fazer uma coisa, de repente caiu em outra, né. É muito importante isso para os nossos alunos, e eu agradeço muito o depoimento de vocês,
para contribuir de alguma forma para a formação deles também, né? Porque a gente sabe que durante a faculdade a gente passa por momentos de muitas dúvidas, né? Questionamentos, será que eu estou no curso certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa, né? E saber que as pessoas seguem trajetórias que nem sempre são totalmente lineares, né? Que as pessoas não chegam decididas com o sonho, como a Luísa falou, cheguei apaixonada, romântica, querendo fazer isso e vou até o final assim. Às vezes isso não acontece, né? E enxergar vocês hoje super bem contentes, bem-sucedidas, né, na posição onde vocês estão hoje. Então é muito bom, né? Muito obrigada por terem feito esse relato. Beatriz, muito obrigada pelas informações do estágio também. Eu vou olhar aqui no chat que a professora Tatiana está lá. A professora Tatiana está lá com umas perguntas já. Com os avanços recentes em tecnologia e engenharia biomédica, como a Abbott está lidando com os desafios relacionados à integração de dispositivos médicos inteligentes e a coleta de dados clínicos para melhorar os resultados dos pacientes e fornecer soluções médicas mais eficazes e personalizadas? Alguma das meninas quer responder, que está mais à frente? Aceitar? Pode falar. Posso comentar algumas coisas aqui da vascular. Eu acho que essa questão da inovação, né, ela é muito forte, né, a Abbott preconiza muito, né, essa questão de inovação. Algo que a gente tem falado bastante ultimamente é a inteligência artificial, né, acho que em todos os setores. Então, dando um exemplo aqui da vascular, a gente tem um equipamento que é um equipamento de tomografia de coerência óptica, né? Então, esse é um equipamento que geralmente é conhecido para a área oftalmológica, mas a gente tem esse equipamento para a área cardíaca, tá? Então, ele faz um monitoramento, né, do interior das artérias. E, mais recentemente agora, esse software incorporou inteligência artificial. Então, ele consegue detectar e fazer os cálculos de cálcio para otimizar o tratamento, né? Então, não sei se vocês tiveram oportunidade, depois, se quiserem dar uma busca, a gente teve algumas divulgações em mídia, né, social, no Globo Repórter também foi falado sobre essa questão, né? No INCOR a gente tem essa tecnologia, né, que é um dos maiores centros aí de cardiologia do país. Então, lá a gente já tem esse equipamento que está disponível e que utiliza a inteligência artificial. E acho que um ponto aí relacionado a essa questão também é a questão de privacidade de dados, né, que se faz com a coleta de pacientes. Então, isso tudo é tratado, né, de uma forma muito cautelosa, né, a gente sabe que hoje isso tem tomado uma proporção cada vez maior. Então, sempre que há coleta de dados, né, esses dados são tratados e a gente tem políticas bastante restritas, né, do que se pode utilizar e do que não se pode utilizar. Então, nada que identifique o paciente, né, nome, endereço, né, esse tipo de dado, ele é sempre tratado somente para os usos, né, que se pode ter, mas para fins de análises clínicas, né, somente são utilizados os dados que não identificam, né, a pessoa, né, o CPF. Então, existe um cuidado muito cauteloso, até em treinamentos, né, que a gente faz, que a gente tem aquela coleta, as pessoas se cadastram, né, no formulário com QR Code, então sempre existe ali um disclaimer e também a qualquer momento as pessoas podem se descadastrar, né, eu não quero mais fazer parte do banco de dados e naturalmente ela pode fazer isso. Legal, muito obrigada, Tatiane. Essas tecnologias novas, elas são desenvolvidas, não são desenvolvidas aqui no Brasil, vocês trabalham com a parte de treinamento, toda essa parte do equipamento, mas o desenvolvimento é feito aonde? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, tá? Então, são sempre, da parte de medical devices, né, da vascular especificamente, são tecnologias 100% importadas, né? O que eu posso dizer de medical devices, a gente tem na divisão Structural Heart, existe uma fábrica de válvulas biológicas em Minas Gerais. Então, lá existe uma unidade fabril, né, onde os dispositivos são fabricados e grande parte das válvulas cardíacas biológicas fabricadas são exportadas para outros países. Então, é um orgulho nosso ter também essa unidade fabril. E no Rio, a gente tem a unidade fabril de farmacêuticos. Então, tem a parte também de farmacêuticos que é produzida no Rio.
Que legal, muito obrigada. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, a Tati escreveu. Como funciona a plataforma de educação continuada da Abbott? Há um planejamento para estagiário e colaboradores da empresa? Posso começar, Luiz, e depois você quer complementar? Que eu acho que você tem uma experiência aí também bem recente, né? A gente tem sim, né, os planos formais ali para os nossos estagiários, então desde a entrada, a integração dessa pessoa, nós desenvolvemos uma trilha de aprendizado, de treinamentos mais focados no desenvolvimento de habilidades comportamentais. Então, são habilidades que, independente da área que você estiver, elas vão te ajudar. O que são essas habilidades? Gestão de tempo, comunicação, organização, trabalho em equipe. Independente da área que eu estiver, isso vai me ajudar a me desenvolver e continuar crescendo. Temas mais técnicos, eles também são importantes, e aí a cada área, a sua liderança vai te ajudar a encontrar quais são esses treinamentos que você precisa ter ao longo da sua jornada como pessoa estagiária na Abbott. E depois, como colaborador, não é diferente. Também a gente tem diversas plataformas dentro da companhia em que você pode, desde colocar o seu plano de desenvolvimento, quais são as suas metas para aquele ano, tem diversos treinamentos que você pode ali no seu tempo de trabalho, na sua casa, onde você quiser acessar, se desenvolver, aprender diferentes coisas. Então a gente tem hoje diversos temas, enfim, é quase infinito ali a quantidade de coisas que a gente tem. E tem o clássico, que é treinamento em sala também, né? Acho que é também legal ter esse, né, olho no olho. Então tem diferentes ferramentas e formas da gente fazer isso acontecer. Luiz pode complementar aqui na prática, né, o que ela vivenciou com a gente nos últimos 2 anos. Então, o estágio, pelo menos esse que eu entrei, ele não é rotativo, né? Então, eu entrei na área de marketing, eu fiquei nessa área todo o meu período de estágio. Mas, assim, é muito flexível. A Abbott dá muita liberdade para o estagiário de conhecer outras coisas. Então, alinhamento meu com a minha gestora, até eu com as meninas da RH, às vezes eu queria conhecer outras coisas, eu queria ir em treinamento com assessoria científica para ver como é que era, né? Eu queria sair com os engenheiros um dia, passar um dia com eles para ver. Super tranquilo, assim, sabe? É muito... E até incentivam isso, tipo, vai mesmo e vê o que você gosta. Se você gostar, quiser ir pra lá, vai pra lá, sabe? É muito aberto isso, essa comunicação. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. E também, como estagiário, você tem bastante liberdade de fazer seus próprios projetos, né? Então, se você tem alguma ideia que você quer colocar em prática, você pode, sabe? Você alinha, óbvio, né? Conversa. Mas você tem essa liberdade. Então, por exemplo, só falar rapidinho, eu e um outro estagiário, a gente teve uma ideia juntos há uns 6 meses atrás de querer conversar com algumas pessoas específicas que a gente não tinha contado dentro da empresa, muitas pessoas globais, né? Queria um minutinho para conversar com ela. E a gente teve tanta abertura para fazer isso e tanto incentivo, tanto dos nossos gestores quanto das meninas da RH, que a gente colocou isso em prática e acabou tendo até uma conversa com o nosso CEO global, o Robert Ford. Então foi realmente assim, você pode fazer muita coisa como estagiário dentro da Abbott, tem muita liberdade. Que legal, muito obrigada. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem bastante trecho de estágio. Deve ter muita pergunta, né, cara? Nossa, tá batendo recorde de perguntas. Posso falar um pouquinho antes de claro, perguntas? Professor Henrique é professor aqui também, na engenharia biomédica. Eu imagino que a sala deve estar bem movimentada. E tá cheia a sala, eu acabei de voltar de lá, tá cheia a sala, vocês têm uma audiência bem grande. Então, bom dia a todos, né? Eu sou o professor Henrique Amorim, docente da engenharia biomédica, colega da professora Karina. Primeiramente, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão à Beatriz, ao Guilherme, que já foi aluno aqui da casa, a Luíse, a Tatiana, pela incrível palestra, né? Tenho certeza que ela foi muito bem aproveitada por todos que estão assistindo e que será um arquivo muito valioso para o nosso workshop e um material rico para aqueles que estão iniciando a vida profissional e buscando empresas de excelência. É muito inspirador ouvir as experiências de vocês, né, as trajetórias profissionais, vocês novos, empolgados, né, com tanta dedicação, apaixonados pela profissão,
trabalhando assim além das fronteiras, né? Isso é muito, muito interessante mesmo. Eu particularmente eu sou entusiasta da instrumentação, né? Eu trabalho muito com instrumentação, eletrofisiologia, né? Como foi citado, né? Trabalho com alguns dispositivos médicos também. A minha formação é em engenharia de controle e automação. E graças à instrumentação biomédica, né, o desenvolvimento de dispositivos médicos, que eu acabei investindo, né, na minha pós-graduação na área da saúde. Aqui na Unifesp eu leciono algumas disciplinas relacionadas à instrumentação, né, a bases de instrumentação, que são circuitos elétricos, laboratório de eletrônica, transdução de grandezas biométricas, e eu sempre que possível reforço o quão privilegiada é a formação do engenheiro biomédico no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Tanto nessa palestra como nas palestras que a gente teve ontem, foi muito bem explorado o universo de possibilidades que envolvem as aplicações de engenharia biomédica, né? Tanto na gestão, no desenvolvimento de instrumentos, né? Dispositivos médicos, e isso é muito, muito enriquecedor, né? Nessa formação. Eu que me formei numa linha mais clássica da engenharia, comecei praticamente no final da graduação a enxergar o potencial do desenvolvimento na área da saúde. E na engenharia biomédica esse potencial é explorado no curso inteiro, né? Eu gosto de ressaltar que o engenheiro biomédico ele é um ótimo exemplo de engenheiro de fronteira, né? Um engenheiro que agrega o conhecimento. E é justamente na fronteira que surgem melhores ideias, as inovações mais relevantes, né, o avanço propriamente dito, e como vocês já abordaram também, né, nas suas falas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né. Segunda-feira agora, no começo da semana, eu estava com alguns alunos do Laboratório de Instrumentação Biomédica, por sinal, tentando fazer as coisas funcionarem, né, que é sempre muito difícil, né, simular circuito, corroer placa de circuito impresso, furar, soldar, testar, né, então a gente estava lá desenvolvendo alguns instrumentos, e eu comentei que eu ia participar no IEB, né, em uma palestra que iria trazer uma caça a talentos da Abbott, né, e aí todos ficaram muito faceiros, ficaram felizes, nossa, por favor, me passa o contato, fala de mim, entrega meu currículo, né, e eu gostei disso, né, gostei desse espírito, né, eu gosto, né, os alunos, nossos alunos devem sempre procurar o melhor, né? Devem procurar as maiores empresas, as mais relevantes, né? E aí eu fiz um brainstorm com os alunos, né? E sobre os questionamentos que eles gostariam que eu levasse à palestra. E eu tenho aqui uma listinha de perguntas bem rapidinho também, né? Sem querer competir com as perguntas aqui já do próprio IEB, mas a pergunta que foi mais citada, né? Em termos de instrumentação biomédica foi a seguinte: quais as habilidades e qualificações são mais valorizadas ao contratar profissionais para a equipe de instrumentação biomédica? Legal. É uma área ainda, assim, que a gente carece muito de profissionais, né? As meninas depois podem até complementar aí a Tati, que estava aí com o time à frente do dia a dia de especialistas. A gente realmente busca formar esses profissionais. A gente sabe que não são pessoas que estão passando aqui na esquina que a gente vai captar. Então, o que a gente espera, né? E a gente vem fomentando nessas pessoas. E estar aqui com vocês hoje já é um primeiro passo. É iniciativa. É ter comprometimento. Acho que essa dedicação que a gente falou, tentar sair do óbvio também, né? Eu tô ali fazendo o meu trabalho, tô apoiando, né, um médico ali no procedimento, mas ele precisa talvez de uma outra solução. Tem um outro colega que pode trazer essa solução. Então, realmente é movimentar essa rede, é pensar um pouco fora da caixa, que as pessoas te conheçam, né? Então, realmente se colocar nas situações e ser o protagonista da sua carreira. Então, acho que tudo que a gente contou hoje aqui, das dicas que eu pedi para o pessoal trazer, são insights realmente para ajudar vocês a pensar como é que eu posso fazer isso, né? E estar nessa palestra já é um primeiro passo, né? Se conectar com a gente, buscar conhecimento, movimentar a sua rede de contatos. Como a Tati falou, eu dei um treinamento lá, aquela pessoa lembra de mim. Gente, às vezes o mundo, assim, ele roda de uma forma que a gente não espera. Então, assim, façam suas conexões por onde vocês passarem,
deixem a marca de vocês, né, com os professores, num processo seletivo. Tenha certeza que isso vai fazer a diferença e que vocês vão colher frutos do trabalho e da dedicação que vocês tiverem. Às vezes não é imediato, às vezes pode levar um tempo, de fato, mas ela vem, né, com dedicação, com cuidado, com organização, com boas relações. Com certeza esse é um trabalho aí que vai dar certo. Muito obrigado, né? Espero que todos estejam anotando com detalhes. Beatriz, uma outra coisa a respeito eles estão falando aqui da flexibilidade da duração do estágio, né? Uma outra coisa que me veio à cabeça também, que vocês comentaram aí no estágio, seria 6 horas por dia, né? Isso. Os nossos alunos, eles estão aqui em São José, né? Então, eles estão fazendo a faculdade ainda. Existe a possibilidade deles fazerem, sei lá, o agrupamento dessas horas em 3 dias na semana, fazer de uma outra jogada nesses horários para que eles possam fazer, sei lá, terminar a faculdade, né, fazer as disciplinas, mas flexibilizar um pouco essas horas, de repente, sei lá, agrupar o estágio tudo na segunda e na sexta-feira as horas de estágio, para poder, ao menos enquanto está terminando a faculdade, né, poder... Eu sei que existe um período da universidade, talvez mais ao final, em que eles se dedicam ao período de estágio, né, e aí às vezes é um pouco mais tranquilo. Existe também hoje, a gente tem, né, a política do home office, que ajuda o pessoal que tem que fazer esse trânsito. Idealmente seriam as 6 horas por dia, para que vocês possam estar envolvidos no dia a dia, tenham ali acompanhamento da gestão, enfim. Cada caso é um caso, tá, pessoal? Acho que a ideia não é fechar portas e falar tem que ser assim, a gente tem que avaliar junto com vocês e explicar quais são as possibilidades, até onde a gente consegue ir, até onde vocês conseguem ir. A gente já teve, né, o Guilherme, teve o Eric também recentemente, que foi efetivado e se graduou com vocês. Então, existem sim possibilidades da gente fazer esse estágio acontecer. Eu vi que vocês perguntaram sobre a duração dos 24 meses. Idealmente, a gente busca pessoas que consigam fazer essa jornada completa, mas a gente também tem casos de pessoas que são efetivadas antes. A gente às vezes tem estágios mais acelerados, como foi o próprio caso do Guilherme, que a gente montou um programa de aceleração só de 6 meses para ele ser contratado. Então, tem muitas perspectivas, né? Pessoas que estão já ali na beira da formação. Não sei se alguém aqui hoje está nesse momento. A gente também deve abrir em breve algumas vagas de trainee para pessoas que se formam esse ano ou já são formados há 2 anos. Então, enfim, acho que acompanhe a Abbott para vocês poderem ver as diferentes possibilidades, se conectem com a gente para a gente poder avaliar o caso de cada um de vocês, se inscrevam na posição e aí a gente pode dar melhor essas respostas. Como que funciona o processo do trainee? O trainee, hoje ele é dentro de uma única área de negócio, que é na eletrofisiologia. Então, a gente está desenhando ele com uma jornada de 12 meses, então ele é um pouco mais curto também, para realmente preparar para o passo da assessoria técnica. Então, é um pouco diferente do estágio, né? Ele tem uma carga horária de 8 horas, ele realmente vai a campo. O estagiário ele tem uma atividade mais interna, não somente a campo. O trainee ele vai acompanhar o procedimento, ele vai ser colocado em treinamentos técnicos. Então, realmente é uma jornada de 1 ano bem acelerada, focada em desenvolver profissionais para assessoria técnica. Então, em breve aí a gente deve abrir 2 posições. Legal. Deixa eu ver, aqui tem uma outra aqui que era de... a própria Abbott faz a programação e processamento de sinais das máquinas. Existe oportunidade de carreira nessa área dentro da empresa de engenharia para engenheiros biomédicos? Eu acho que essa parte aqui a Tatiane já tinha falado a respeito, né? Que não tem o desenvolvimento dos equipamentos aqui no Brasil, né? Mas se fosse uma coisa para fora, né? De repente, como uma oportunidade como o Guilherme, né? Que foi para fora. Né? Sim. A parte da eletrofisiologia aqui no Brasil, eles também têm uma parte bastante forte, né? De lidar com os equipamentos, né? Não é exatamente no desenvolvimento, né? Mas no uso e no manuseio dos equipamentos nos procedimentos de eletrofisiologia. Acho que é a divisão que teria mais conexão, né? Com essa... Sim, entendi. Então, bom,
O Henrique disse que tinha uma lista de perguntas. Eu acho que vai ter alguma mais pergunta, Henrique? Tenho mais perguntas, sim. Tem. Eu queria saber como que a empresa, né, como que a Abbott, ela incentiva a pesquisa e desenvolvimento internamente. Legal. Como a Tati comentou, né, a gente tem no Rio de Janeiro o nosso centro voltado aí para desenvolvimento de fármacos. Então, lá a gente de fato desenvolve novos produtos, a gente está pensando em inovação, e ao redor do mundo a gente tem outros centros de inovação olhando para outras frentes. Mas a gente sempre brinca aqui com o pessoal, essa pergunta ela sempre aparece nas palestras, de que a inovação ela não está só no desenvolvimento do produto, de fazer aquela coisa mega revolucionária, mas ela também está no nosso dia a dia, né? Às vezes em pequenos projetos, em ações, uma forma de pensar diferente, e é algo que a gente incentiva, como a Luísa comentou, nos projetos de estágio mesmo. Então, de vocês pensarem em algo diferente, é possível fazer, não é possível? Como é que a gente vai pensar em mudar algo aqui dentro da companhia, mas eles são super bem vistos e bem-vindos, com certeza. E vocês têm uma colaboração com a universidade? Desculpa, Luísa, pode falar. Não, imagina, eu ia só completar rapidinho, falando da parte de diagnóstico aqui, mas isso global, né? A gente tem até, a Abbott investe muito em pesquisa, realmente, mas mais lá fora, né? Mas até na diagnóstica a gente tem um programa que chama os Caçadores de Vírus, que são cientistas super seniors, assim, da Abbott, que tem milhares de cepas virais, e eles fazem um rastreamento de mutações. Então, por exemplo, o subtipo L do HIV, que foi descoberto em 2020, se eu não me engano, foi uma iniciativa desse grupo de cientistas. Então, valoriza muito, assim, né? Até para, enfim, desenvolvimento de vacina que a gente tem aqui na Pharma. Então, é algo bastante, que a Bia falou, muito bem visto, muito, né? Sem dúvida, legal, muito interessante. E vocês possuem colaboração com centros universitários, academia, universidades? Sim, acho que principalmente nos centros de inovação, então talvez a gente está um pouco mais distante disso, mas eu sei também de alguns projetos que a gente já fez com empresas júniores, com centros acadêmicos, então, de novo, acho que a gente está sempre super aberto aí a pensar, né, em desafios, em propostas diferentes. Tá mutado, Karina. Então vamos encerrar, né? Não queremos tomar muito tempo de vocês, a gente tinha falado que era até às 11h30. Aqui, os alunos estão preocupados com a questão prática de reprovações que eventualmente acaba acontecendo durante a trajetória na universidade. Como que a Abbott lida com essa questão? Só me falem se eu entendi certo. A reprovação dentro de alguma matéria? No histórico. Matéria, assim, no histórico tem alguma reprovação em alguma disciplina. Mas depois eles passam. Gente, acontece assim, né? Não é uma coisa... É claro, a gente vai priorizar que vocês consigam conciliar o estudo com o estágio, né? Então, uma coisa depende da outra. Para vocês continuarem com o estágio, vocês têm que estar vinculados a uma universidade. A gente não vai pedir lá, dá o boletim aí, deixa eu ver as suas notas e tal. A gente vai sempre incentivar que vocês consigam se dedicar. Poxa, dia de prova, vocês podem sair mais cedo, né? A gente dá o total apoio para garantir que vocês consigam continuar a formação, o estágio, terminarem a graduação, serem efetivados, né? Sim. Então, mas eu acho que a dúvida deles é mais a questão da seleção. O quanto que pesa um histórico com reprovações quando for fazer uma seleção de um estagiário? Isso pesa tanto quanto a entrevista? Pesa mais a entrevista? Pesa mais o... Na seleção a gente não vai pedir também um histórico de notas, enfim. Vou dizer aqui da minha percepção. Se um aluno que coloca que ele tá, sei lá, 10 anos já na universidade, eu vou querer entender o que tá acontecendo. Pode ser que ele tenha, né, esticado ali, rolou uma situação ou outra. Então, tudo tem que ser conversado e entendido, né, gente? Acho que não dá para tomar aqui nada como verdades absolutas. Então, a gente tá bem empolgado em poder conhecer a história de cada um e ajudar vocês da melhor forma.
Que bom, então, olha, nós vamos encerrar então a nossa sessão. Muito obrigada, Beatriz, Tatiane, Luiz, muito obrigada por se disponibilizarem a vir aqui. E estamos abertos a novos encontros, vamos conversar, fazer um outro evento, quem sabe um evento aqui de um dia e vocês vêm aqui para São José. Ou a gente pode combinar, se também nos convidarem para fazer uma visita à Abbott, a gente vai também. Vamos, com certeza. A gente pode, né, pensar em alguma aula técnica, né? Dá para a gente continuar com certeza essa conversa. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer. Luiz e Tati, obrigada pelo tempo de vocês. Depois eu converso aí com vocês para saber o que vocês acharam. Mas, de novo, estou super à disposição, pessoal. Muito obrigada. Se precisarem, a gente está por aqui. Foi um prazer, viu? Foi um grande prazer. Muito obrigada às meninas, sempre mandando muito bem. Muito obrigada. Foi um prazer esse bate-papo. Muito obrigado. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.